temos a entrega. E aí, a reunião pública de psicografia, nós temos o calendário, e o próximo dia agora, em fevereiro, vai ser dia 14, tá bem? Pessoal que tem um familiar, um amigo, ou se quiser vir aqui, né, para pedir a cartinha, por favor, cheguem por volta das 18h30, 18h30, porque realmente tem sido uma busca muito grande, uma procura muito grande. Então, para poder encontrar o seu lugar para ficar mais à vontade, sem ter aquela correria, tá bem? Para abrir mais cedo, por favor. Então tá o recadinho aí, chegar às 2h45. Aos sábados, semanalmente, né? Então as aulas de violão já retomaram, tá? Às 8, às 9, às 10 e às 11. Olha só, são 4 horas de aulas de violão. Então nós vamos ter os adultos, os novos alunos, as crianças, os novos alunos das crianças também. A partir das 14 horas, aula de circo, 15h30, evangelização infantil, e junto com a evangelização infantil, mais separado, 15h30 também, a mocidade. Tá bem? É muito importante esse trabalho da evangelização infantil, a gente sempre dá esse recadinho, que é pelas crianças que a gente começa a transformar as vidas, né? Conscientizar essa questão do bem, a questão da presença de Jesus, do Evangelho, tudo isso que faz a diferença é importante para todos nós transmitirmos para as nossas crianças. E a mocidade também está aí com muita alegria, muita jovialidade, para fazer tudo o que a mocidade tem que fazer, né? Com bastante estudo, bastante participação. Quinzenalmente, nós temos o estudo do livro do Céu e do Inferno, que vai acontecer agora em fevereiro, eu estou sem a data aqui. E sempre no segundo sábado de cada mês, nós temos a entrega da cesta básica. Tá? Então, a partir das 7 horas temos o preparo e às 8h30 a abertura dos portões. Nós temos sempre pedido a colaboração para poder montar a cesta básica, né? Que é através dessas colaborações que nós conseguimos montar e atender as famílias que são assistidas pela casa. É sempre muito importante a gente lembrar da importância de auxiliar nessa questão. Tá bem? E também tem um recadinho que deu para passar a respeito dos potes de sorvete. Que, nós temos o macarrão fraterno e a sopa fraterna. É muito importante também para a gente poder ter esses potes, para poder estar distribuindo os alimentos. Tá bom? Quem estiver lá em casa, puder trazer, né, puder arrecadar também, ajudar a gente nisso aí, é muito bem-vindo. Então, os recadinhos aqui dos trabalhos da casa estão dados. Nós vamos ter o bazar, tá, no dia 8 de março. Então, nós também já estamos recebendo as doações de roupas, calçados, os itens que a gente tiver lá em bom estado, né, para a gente poder trazer aqui para o bazar. É muito bacana, o bazar sempre ele revigora, né, esses trabalhos do bazar. Nós também teremos aí a Semana Chico, do dia 26 de março ao dia 2 de abril. Já tem confirmado a presença de André Reis lá de Ribeirão Preto. E a Semana Chico sempre tem trazido para nós temas muito importantes a respeito da doutrina, sobre as pessoas, os trabalhadores da doutrina, sobre esses temas que fazem a diferença para a gente, sim, estar sempre buscando esse conhecimento. Tá bem? E vamos falar de festa também, não? A festa Carnaviva, programão para o carnaval, hein, pessoal? Nós vamos ter a festa do Carnaviva, que vai ser um evento bem eficiente em prol da casa, tá bem? Ele vai ocorrer aqui no dia 15 de fevereiro, tá bom? No Salão de Festas do Orfanato Renascer. Os ingressos, a mesa para 4 pessoas, R$30, e o convite individual, R$15. Crianças até 12 anos não pagam, tá bem? Nós temos todas essas informações no quadro informativo ali e também temos as informações lá no Facebook da casa, tá bom? Nós temos também o CD Família com Jesus, que está à venda aqui na casa também, R$20, é um presentão. Por favor, não deixe de presentear quem você gosta, quem você ama. E a renda será toda revertida para a construção da sede aqui da Casa de Fraternidade. Tá bem? Esses são os recados, acredito que está tudo certo. Tem alguma coisa? O Xavier vai dar um recadinho aqui também para nós. E na sequência eu vou pedir o Xavier pode fazer a prece de abertura, Xavier? Por favor. Aí nós teremos a prece de abertura do dia de hoje, falando quem é Jesus. Tá bom?
todos. Como eu não venho com frequência às segundas-feiras, apesar de ser trabalhador da casa, então o público que eu estou vendo aqui nessa noite é um pouquinho diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Xavier, sou também trabalhador da Casa de Fraternidade, e a gente trabalha mais nos dias da psicografias, que acontece às sextas-feiras, de acordo com o calendário que vocês já conhecem, que a gente divulga através da página do Facebook. E hoje eu estou aqui, até porque a gente tem uma atividade para fazer logo em seguida, mas também estou aproveitando a oportunidade para reforçar e divulgar o lançamento do nosso CD. Além de trabalhador da casa, sou um dos membros do grupo Família com Jesus, que está lançando o CD de músicas autorais, cuja renda será totalmente revertida para a construção da nossa sede própria. Então é um grande desafio que nós temos pela frente e a gente espera contar com vocês. O CD está aqui à venda, apenas R$20. Então quem se interessar, quem gosta de uma música diferente, está aí o nosso CD para vocês da nossa sede própria. Então, depois na página a gente vai estar divulgando, inclusive, o dia do lançamento oficial, que vai ser numa segunda-feira. Então, quem frequenta as segundas-feiras aí já vai ter mais uma oportunidade de não só comprar o CD, mas de vir conhecer também o nosso trabalho. Nós estaremos fazendo uma apresentação aqui nas segundas-feiras. Tá bom? Obrigado. E agora nós vamos fazer então a nossa prece de início, né? Estão me lembrando aqui a data que eu queria deixar como surpresa, mas vai ser no dia 17 de fevereiro. Tá bom? Então, dia 17 a gente vai estar divulgando com antecedência na página do Facebook o lançamento do nosso CD. Tá? E quem quiser adquirir hoje, a gente está ali para atendê-los. Então vamos dar início à nossa prece e logo em seguida teremos a palestra do nosso irmão aqui. Vai ficar em boa companhia lá de Perdeleiras. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e, em primeiro lugar, agradecer a Ele pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, pela paz e pelo equilíbrio mental e espiritual que nos permitiu, de boa vontade, estarmos aqui nesta noite, nesta casa espírita. Que possamos ser recebidos e amparados pela espiritualidade amiga. Que ela nos envolva e nos proteja durante esta noite de segunda-feira. Que a palestra que iremos assistir possa permanecer em nossa mente como forma da nossa reflexão para as mudanças da nossa elevação, da nossa moral espírita. Que possamos, ao final, através dessa energia positiva, do passe e da presença dos amigos benfeitores emanados por Ti, Senhor, recebermos todas estas bênçãos e retornarmos aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Obrigado, gente. Vou colocar aqui, vou chegar para lá. São os dois isso. Os dois. Acho que já deu. Não está com ele. Tá. Gente, boa noite.
como eu sempre digo, é uma alegria muito grande voltar. Eu acho que é a terceira vez, acho que eu venho para fazer palestra e várias outras para visitar o trabalho, conhecer o trabalho e acompanhar o trabalho de vocês. E essa semana uma alegria maior ainda, né? A gente estava comentando, a gente acompanha ou tenta acompanhar e acaba acompanhando menos do que gostaria todos os trabalhos que são feitos aqui na Casa de Fraternidade. Terça-feira nós tivemos o Gustavo com a gente lá em Pederneiras. E essa semana eu falo que é uma alegria maior porque nós estamos vendo todos os trabalhos, a gente sempre que possível, a gente tenta divulgar tudo que a gente acha que é muito bacana. E aqui tem alguns trabalhos que a gente tem uma alegria muito grande de ter visto começar a obra que vocês estão fazendo, o trabalho da Perispírito que a gente tenta divulgar o máximo possível, faço propaganda, depois eu cobro do Manu. E essa semana com o lançamento do CD, que mais do que uma alegria de ter visto o trabalho sendo realizado, a gente imagina a alegria de vocês, né? De estar conseguindo fazer. A gente lembra do como quando vocês falaram que tinha ideia, e aí é super bacana. Nós já viemos ouvindo ontem, nós fomos fazer palestra em Bariri, hoje nós viemos ouvindo de novo, já estamos levando para distribuir. Nós ganhamos um da Mireia e do Gu na semana passada, já está meio gasto o CD. Mas é verdade, a gente fica muito feliz em ver muitas casas estão fazendo trabalhos muito bacanas. E a proposta, quando o Flávio fez o convite da palestra, a gente estava acabando essa palestra e a gente já fez umas 3 vezes essa palestra. E desde a primeira vez que eu fui fazer, eu falo que eu sempre me falaram, eu sempre tive vontade de fazer uma palestra, mas nunca tive coragem de fazer uma palestra, falando diretamente de Jesus. Nós estamos acostumados a fazer, a ouvir, a participar de muita coisa, a gente sempre acaba direcionando para o Evangelho, normalmente as passagens do Evangelho, as lições do Mestre. E aí uma vez alguém comentou isso, falou, nossa, por que você vai uma palestra sobre Jesus, né? Já não tenho peito para isso, não tenho coragem de tentar falar tão diretamente assim. E o ano passado a Paula Zamp esteve com a gente em Pederneiras. Aliás, nós tínhamos ido encontrá-la em Bauru e ela cantou essa música. E depois ela foi em Pederneiras e eu comentei isso com ela. Falei, nossa, eu acho essa música assim, ela se aproxima muito do que, para mim, como espírita, do que a doutrina nos fala um pouquinho do que ele é, com uma proximidade maior, com uma simplicidade maior e tirando alguns dogmas, algumas imagens muito enraizadas que nós trazemos dele, né? E ela falou, então faz, né? Não dá, não tenho peito e tal. Aí surgiu a ideia de usar a música dela para a gente tentar falar e conversar um pouquinho sobre o que é Jesus. Para mim, me toca muito o que ele fala, me explica muito, me respondeu muita coisa que, vindo de berço católico, de colégio católico desde pequeno, que me falavam e me mostravam esse tal Jesus, né? E aí a música, não sei se todos conhecem, eu vou passar a música primeiro e depois a gente vai conversar sobre ela. É do Carlinhos Conceição, eu não sabia que era do Carlinhos Conceição, e é dele a música, e eu peguei a gravação da Paula Zamp, inclusive na palestra que ela fez com a gente, lá em Pederneiras. Eu falei para o Humberto que eu ia cantar, mas aí como eles estavam lançando o CD, eu falei, não, depois os caras vão querer que eu grave o CD no lugar da Família com Jesus, eu vou atrapalhar os negócios. Então eu vou usar a Paula Zamp. Só o som, acho que está baixo. Está saindo, está baixinho. Posso voltar?
Alguém conhecia essa música já? Vale a pena depois vocês procurarem. Tem com algumas gravações. Eu gosto muito com a Paula. O Paulo e a Leia também gravaram, também tem à disposição, mas com ela eu acho muito especial. E a ideia é essa, gente. A gente discutir sobre o que ela fala nessa música. E aí fica mais fácil para a gente conversar agora do que prestar atenção ou conseguir guardar, né? Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação nesse mundo foi sacrifício maior que já se viu. Essa primeira parte, eu sempre falo que muita coisa a gente ainda tem enraizado, né? De outras religiões, com certeza. A gente sempre, provavelmente para todos nós, ou a maioria de nós, primeira experiência dentro da doutrina espírita. Então, com certeza, nós trazemos, mesmo quem não vem de berço católico, por exemplo, ou de outra religião, de que não é berço espírita, nós ainda trazemos muitas imagens, muitas coisas que nós temos vinculados à imagem de Jesus, né? E essa primeira parte me chama muita atenção, porque a gente sempre, toda a sessão da tarde, na Semana Santa, né, nós vemos todo aquele martírio, todo o sofrimento, toda a Via Crucis, a crucificação, e sempre, para mim, ou a mim, me passaram a imagem de que esse foi o sofrimento de Jesus. Aquelas horas da prisão à crucificação. E claro, e nós temos que entender isso, que ele sofreu as dores da carne. Então ele sofreu todo o processo do martírio até a crucificação? Claro que sim. Como um humano. As dores na matéria foram as mesmas. O que ela fala da encarnação nesse mundo foi o sacrifício maior, e nós conversamos muito, né? E ela fala que ela também entende a mesma coisa, não os conversei com o autor, que é o Carlinhos Conceição, mas é a dificuldade, ou nos levar a tentar entender como foi a encarnação na Terra desse espírito de perfeito ou puro, e essa discussão eterna dentro do movimento espírita, né, dos braços que estão se abrindo e me assustam um pouco, do quanto foi complicado esse espírito encarnar na matéria há 2020 anos atrás. Né? Nós, hoje, em prova e expiação, partindo para a regeneração, e ele encarnando num momento de primitivo, praticamente. Esse foi um sacrifício muito grande, uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que esse espírito conseguisse existir nessa realidade material. Para quê? O sacrifício foi a cruz. Ali, que é mais assustador e cômodo para muitos, né? Aquele sacrifício resolveu o problema da humanidade, que nem nos venderam. O fato dele ter morrido na cruz, ter sofrido o martírio, ter sido crucificado, resolveram os problemas da humanidade? Foi esse o objetivo da encarnação? Claro que não. O objetivo da encarnação foi ele vir mostrar para a gente o caminho, vir exemplificar qual era o melhor caminho
para que a nossa evolução fosse o mais rápido possível. E nós ainda temos essa imagem da salvação através do sacrifício da cruz. Por imaturidade, por comodismo, por um monte de coisa que, claro, que é mais fácil. Se eu tiver como terceirizar para alguém o fato, por isso muitos ainda esperando a volta dele, né? Então vamos esperar ele voltar, vamos crucificar de novo e ele salva todo mundo de novo e nós estamos resolvido o problema. Quando, na verdade, para nós fica muito claro que ele veio mostrar o caminho mais fácil, veio mostrar a diretriz, veio ser exemplo para que a gente caminhasse mais fácil, com mais segurança. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Duas coisas importantes nessa passagem da música que a Paula faz, grava. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai. Aqui já valia uma palestra, um seminário. Ele ganhou o governo do planeta porque ele era mais legal? Ou era preferido? Ou foi criado como anjo, pronto e acabado? Então aí por isso que ela fala que é um arcanjo que recebeu diretamente do Pai. São todas coisas que foram passadas para nós, ou não. A imagem do anjo pronto e acabado, a imagem do preferido, a imagem do filho único. Por que desse comando espiritual do planeta? Que ele fala que recebeu diretamente do Pai. Por mérito dele? Por evolução dele, a ponto de ter a capacidade de estar à frente desse processo? Isso é mais lógico e mais racional? E muito mais consolador? Ele não falou que nós vamos fazer o que ele fez e muito mais? Então isso não foi ganho. Eu me esforcei e eu cheguei ao ponto de que eu me coloquei à disposição, tinha capacidade para fazer com que isso acontecesse. E sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Isso é uma conversa que daria muito bate-papo. 3 revelações. Moisés, Jesus, doutrina. Quando veio Moisés, Jesus já existia? Quem ainda mais? Já. Quem leu, estudou muito antes da criação do planeta, já preparando, já se programando, então ele já existia, claro que sim. O que nos leva, às vezes, à confusão. Quando nós conversamos, estudamos e falamos muito dentro da doutrina espírita, das 3 revelações, isso, às vezes, gera uma certa confusão. Então, peraí, então Jesus veio depois de Moisés? Jesus não existia antes de Moisés? Não. Claro que ele já existia. A posição das 3 revelações é uma situação diferente. Ele veio exemplificar. São as 3 grandes revelações e ele veio mostrar, ele veio dar a diretriz do que fazer. Mas ele já estava nesse comando. Eu participei da história do Moisés. Como, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande, que às vezes a doutrina espírita, nós estamos nos tornando um pouquinho arrogantes em algumas situações, de achar que nós somos o suprassumo do negócio, né? De que nós estamos acima das outras religiões, ou somos privilegiados porque nós temos algumas informações que nós achamos que fazem mais sentido do que as outras crenças. Todos os outros grandes mensageiros estão sobre a tutela e sobre o comando dele. Isso vários outros que passaram e vão passar. Gandhi, Buda, Chico Xavier, Madre Teresa, não são grandes mensageiros que estão dentro desse controle, sobre a tutela dele. Se ele é o governador do planeta, se ele toma conta de tudo isso daqui, tudo está dentro
do que está programado e orientado por ele. Por isso que ela fala, sarça que queima antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Uma passagem do Evangelho, né, com relação às ovelhas. Isso também nós precisamos sempre estar refletindo e pensando. Né? Quando ele fala que ele não perderia nenhuma ovelha, e nós replicamos isso, repetimos isso, colocamos no Facebook, frase, fotinho bonitinha falando isso e tal, nós entendemos que é ninguém. Nós temos já a noção de que ele não vai perder, não vai ficar ninguém para trás. E esse ninguém é ninguém. Ou quando vocês leem dentro do contexto, lá tem vírgula, parênteses, falando, ó, ninguém, mas menos homossexual, menos drogado, menos o assassino, menos tal pessoa. Tem essa passagem? Alguém sabe me mostrar onde tem essa observação de um parênteses onde o ninguém tem um porém? Como a gente falou outro dia, né? Tem um mas depois da vírgula. Ninguém é ninguém. E eu acho que a gente ainda patina, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de entender esse ninguém. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de entender que a preocupação, o amor é igual, mas a necessidade de socorro para o doente é muito maior. A necessidade de auxílio para quem está em dificuldade é maior do que quem está indo bem. E nós ainda continuamos apontando o dedo e ainda querendo colocar senão nessas questões. Então, quando eu falo, ó, as ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém, e ele falou, eu não vou, nenhuma será perdida, é nenhuma. Então, todos estamos extremamente assegurados de que nós estamos sendo cuidados. E é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Porque nós temos, invariavelmente, nós temos o hábito de nos colocar numa situação diferenciada. Mas eu vou no centro espírita. E ele fica no bar. Eu vou tomar passe. E ele vai para o futebol. Não está nem aí com a vida, e eu estou fazendo o meu trabalho. E está apontando o defeito do outro. Então não está adiantando nada ir na palestra, não está adiantando nada tomar passe, está metendo o pau no outro. Então não entendeu nada do que foi fazer na palestra, não entendeu nada do que era para fazer. Faça a sua parte, mas olhe para o outro como alguém que ainda não aprendeu. Como alguém que ainda precisa aprender. E que talvez precise mais atenção e mais amor do que tomara nós que já estamos começando a querer entender alguma coisa do que ele veio falar, do que ele veio mostrar. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu do pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Aqui é uma passagem rápida, duas situações. A do templo pregando a paz, uma passagem extremamente conhecida, que vão procurar, e ele já está falando com os adultos em relação a isso, mas me marca muito essa primeira parte, que a gente, não sei se todos, mas já escutei muitos comentários maldosos, ou alguns comentários, não sei se maldosos, mas de não conhecimento. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Eu não sei se vocês já ouviram, normalmente quem não tem a crença no cristianismo, não é cristão, não é católico, boa parte, principalmente eu, ouvi de ateus, né? Mas ninguém fala nada desse tal de Jesus até os 30 anos. Tem relato nenhum. Provavelmente porque ele disse que não vinha destruir a lei, vinha só aprimorar,
só vinha melhorar e nos mostrar. A lei dizia que ele ia poder falar com 30. Eu me preparei, vivi uma vida normal, fui criança, fui adolescente, fui jovem, participei da vida familiar da minha família e depois fui cumprir o que me era destinado. Tem uma passagem, eu lembrei disso ontem, apesar do filme ser muito pesado, A Paixão de Cristo, não sei se todos assistiram, tem uma passagem que me marca muito e me mostra um Jesus que eu acredito ser o Jesus de verdade. Não o que nós criamos como um mito, um ser, a parte da criação. Eu não sei se vocês lembram, tem uma passagem que Maria está lembrando as passagens dele, eu lembro que tem uma passagem que ele cai, não sei se vocês lembram disso, quando criança, machuca o joelho. E depois tem uma passagem que eu gosto muito, uma imagem muito marcante para mim. Ele está fazendo uma mesa e chama Maria, que ela está fazendo almoço, ela chama para almoçar e ele vem. E aí ele chama ela para ver o que ele estava fazendo na marcenaria. Já um rapaz. E ele mostra a mesa. E ela olha e fala, para que isso daí? Eles comiam no chão, né? Eles comiam normalmente sentados no chão. E ele fala, nós vamos colocar os pratos, nós vamos comer assim. E ela olha e fala assim, ah, Jesus. Eu falei, como é que vai comer em pé? Ele fala, não, eu vou fazer cadeiras. Eu falo, o que é cadeiras? Como é que você vai fazer cadeiras? Aí ele se coloca numa posição como se fosse sentado e coloca os dois cotovelos em cima da mesa e ela tenta fazer igual e cai. E eles se matam de rir, morrem de dar risada. Esse é o Jesus que nós precisamos entender que foi o que veio dar a mensagem. Não esse ser que mostraram para a gente completamente à parte e que até hoje parece que nós temos uma dificuldade muito grande de entender e de ter uma relação de irmão. Nós repetimos isso dentro da doutrina o tempo todo. A Ana, coitado das crianças da evangelização, virou mantra. Deus é Pai, Jesus é irmão. Os coitados nem sabem o que é mais, a hora que eles olham, ele fala assim, Deus é Pai, Jesus é irmão. Parece exército. De tanto que ela já falou isso para as crianças. E nós também começamos a repetir isso, mas eu ainda vejo que nós temos uma dificuldade muito grande de olhar e de encarar esse Jesus tão próximo, tão irmão assim. Porque se nós repetimos, se nós já entendemos, se nós já conseguimos assimilar, ele é um irmão mais velho, só está um pouquinho mais evoluído que a gente moralmente, mas que é igual, que ele tem a mesma importância que a gente para o Pai, nós com certeza enxergaríamos diferente. E eu sempre acho que isso muito é de toda essa bagagem que a gente traz, né? Porque eu posso dar o meu exemplo, quer dizer, no colégio católico e com o irmão e o tempo inteiro, por mais que tentassem falar que não era Deus, a imagem que me passavam é que o cara era, se não era muito parecido, não sei se era junto, até hoje não me convenceram direito, não me explicaram direito o que é aquele negócio. Mas sempre uma coisa inatingível, uma coisa completamente à parte, uma coisa que nós não temos acesso, ou que o acesso é muito complicado, porque ele está num outro patamar. Nós temos que concordar que ele está num outro patamar, mas num outro patamar moral, por esforço próprio, por ter caminhado e já ter chegado nesse ponto. Ele falou que nós vamos fazer o mesmo que ele mais. Ou ele falou da boca para fora? Ele mentiu? Ele falou aquilo só para agradar, porque ia ficar bonitinho depois no Evangelho, isso daí. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, a gente entender esse Jesus humano e tirar um pouquinho desse Jesus mito que sempre construíram na nossa cabeça. Tem toda a importância que tem para a humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas ele veio falar para nós que nós temos a mesma importância. E que vai depender de cada um o tempo que vai demorar para atingir o grau que ele chegou. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu.
Montanha Acima falou, Sermão do Monte. Todos provavelmente sabem a fala do Gandhi, né, que falou que se perdessem todas as obras literárias do mundo e tivessem guardado o Sermão da Montanha, nós estaríamos tranquilos em relação a um código de conduta moral. Escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Eu falo que essa parte não precisava ter na música, né? Porque essas nossas queixas escutou, eu acho que é o que ele mais escuta, né? Eu acho que desde aquela época até hoje ele só escuta nossas queixas, né? Acho que a quantidade de queixa, se fosse para colocar naqueles gráficos que vem do Facebook lá e tal, a quantidade de queixa e agradecimento ou de conversa, não ia dar para medir, né, a diferença. E essas nossas dores sentiu? Nós ainda achamos, de novo, a mesma coisa do Calvário, que foram as dores físicas? Ou essas dores sentiu? E se nós estamos falando da interpretação do que colocaram para a gente nessa música, que eu falei, para mim, traz muito próximo do que a gente acredita na doutrina, do que eu vejo desse Jesus. Esses nossas dores sentiu, será que foi a dor da chicotada lá, de novo? Ou são as dores de saber da dificuldade que nós ainda temos de caminhar em direção do Pai? Com segurança, olhando e tentando seguir o que Ele veio mostrar. De que ainda nós temos dificuldade enorme de perdoar. Dificuldade enorme de fazer o que ele falou que era o mais básico. Amar uns aos outros. E nós estamos longe, nós estamos distante ainda de conseguir fazer essas coisas que eram básicas, que foram orientações muito simples do que era para ser feito. E essas dores que eu imagino que ele sinta, é nesse sentido. É a dor que nós sentimos quando nós orientamos um filho, ou um amigo, ou alguém que nós gostamos, e se equivoca. Nós não ficamos tristes porque nós demos o conselho ou a orientação que seria o melhor caminho e não foi ouvido. Ele preferiu escolher um outro caminho. Ele preferiu o caminho mais complicado? Provavelmente sim. Né? Por quê? Porque ele já tinha aprendido o que ele mostrou. É diferente ainda do que nós fazemos. Ele veio, falou e mostrou. Nós ainda estamos na etapa de falar. A gente vem aqui, faz a palestra, ou vai para o estudo, ou fala com alguém, e nós falamos. Muitas coisas que nós falamos ainda está muito longe de nós praticarmos. Estou falando por mim, né? Talvez os outros palestrantes já estejam bem mais adiantados e já estejam fazendo. Eu ainda estou muito longe do que a gente estuda, já entende como correto, já entende que deveria ser feito e não faz. Eu acho que é nesse sentido essa dor que ele sente. Que é a dor de falar, pô, mas eu já mostrei, eu já ensinei, eu falei que era facinho. Dei uma receitinha de bolo lá, ó. E falando em receita de bolo, eu sempre faço essa brincadeira que eu acho assustador quando as pessoas falam para mim assim, ó, vai fazer um atendimento fraterno, ou alguém que a gente encontra, que a gente procura e tal, né? E espírita tem esse costume, né? Não sei se vocês já perceberam. Ó, você tem Evangelho segundo o Espiritismo? O cara nem falou nada, não falou que a tua vida está uma maravilha, você tem Evangelho segundo o Espiritismo? Entrega para a pessoa. Porque nós acreditamos que é um código que pode ajudar muito. E aí a pessoa normalmente, quando tem e conhece, a resposta é meio livre de cabeceira. Eu penso, olho bem, então falei, é livro que coloca o copo em cima. Os de cabeceira não é os livros que você coloca o copo em cima para depois que vai tomar água à noite. O Evangelho é para ser usado, manipulado, estudado, entendido,
Quando a pessoa fala para mim, é meu livro de cabeceira, eu, ai, não rolou. Não é? Livro de cabeceira normalmente é isso. Você põe o livro lá, esquece, é o livro que você não lê, fica em cima, ele fica mais alto, criado mudo. Você põe o copo em cima, ele vai marcando, fica até uma bola em cima do copo, do livro, né? E é nesse sentido, o Evangelho, essa receita de bolo que veio através da mensagem, e que para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro das obras espíritas, as obras sérias, mesmo as fora de Kardec, nos dão orientação claras. Muitas vezes as pessoas me perguntam isso, né? Mas qual que é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo para os evangelhos normais? Aí, para não ter que discutir, explicar 1h30, e às vezes coisas que eu não sei explicar, a resposta é muito simples. Normalmente, para mim, o Evangelho segundo o Espiritismo ele veio mais mastigadinho. Eu sou meio burrinho, então eles explicaram mais detalhadozinho assim, explicaram cada passagem, ficou mais fácil para entender. Para mim é essa a justificativa que eu tenho, porque realmente eu acho que é isso. O Evangelho segundo o Espiritismo ele vem esmiuçado, ele vem inteirinho, explicadinho, falta só colocar as palavras embaixo explicando o que é o verbo, porque o resto está extremamente claro. Então eu acho que é essa a diferença, e é nesse sentido que eu acho que ele sente a dor, a tristeza, de ver que ainda nós temos dificuldade de fazer o básico das orientações. Do Calvário, mesmo humilhado, pediu: perdoai-os, pois não sabem o que fazem, são qual crianças mais ignorantes que maus. Essa é a parte da música, quando eu ouvi a primeira vez, que mais me tocou. Porque a gente escuta, né? Vamos voltar na sessão da tarde, da Semana Santa, Pai, perdoe, que eles não sabem o que fazem. Eu sempre escutei aquilo na sessão da tarde, quando criança, e muitos adultos, entre eles algumas pessoas da minha família, me venderam a ideia de que ele estava crucificando ele. Quando eu falo nós estávamos crucificando ele, eu tenho certeza absoluta que eu participei e devo ter dado risada, porque o negócio é pesado. Então, todos nós participamos. E sempre venderam essa imagem. Eu entendi que me venderam essa imagem durante muito tempo. Perdoa o que eles fazem, eles estão me crucificando, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Quando ele, nessa passagem, ele fala, perdoa os que sabem, são qual crianças mais ignorantes que maus. Aqui, se a gente conseguisse realmente entender isso como verdade, se a gente conseguisse realmente entender que ele olhou, que ele olha e pede esse olhar diferente, esse carinho diferente para a gente, porque nós ainda não aprendemos, porque nós ainda não conseguimos fazer. Vocês concordam que fica muito mais fácil da gente conviver com os diferentes? Com as dificuldades? Com o que erra? Com o que comete crime? Obrigado. Se nós conseguimos realmente entender que ele falou isso de novo, abrangendo todo mundo, não fica muito mais tranquilo e muito mais sossegado da gente entender que o outro ainda não aprendeu, que o outro ainda comete erro, porque ele ainda não conseguiu fazer com que aquilo não faça parte da vida dele? Porque normalmente nós olhamos para os outros com um olhar completamente diferente do que é que a gente quer que os outros olhem para a gente, né? Quando a gente fala de perdão, principalmente, né? Eu sempre acho que o meu erro, ele foi um erro que tem... Claro que ele tem que ser perdoado, porque foi sem querer. E do outro, normalmente, nós temos ódio mortal, porque ele pisou no meu dedo e eu tinha acabado de fazer a unha.
Isso nós estamos falando de coisa boba. Vamos transformar para coisas sérias? Todo mundo, qualquer coisa que a gente faz, normalmente nós fazemos para quê? Todas as atitudes que nós tomamos na nossa vida, embora dentro da doutrina espírita tem alguns ainda que acham que falam que nós temos que sofrer muito para chegar logo mais rápido no céu, tudo que nós fazemos é para ser feliz. Tudo. Ah, Alexandre, mas não é bem assim. É assim. O cara que rouba, rouba por quê? Para ter uma coisa que vai satisfazer o prazer dele. O cara que mata sente prazer em fazer, a palavra já definiu. Eu senti prazer em fazer aquilo, aquilo me deu prazer. O estuprador a mesma coisa, o mentiroso a mesma coisa. Todos, invariavelmente, tomamos atitudes, mesmo as mais sérias, buscando nos satisfazer. Quando e se conseguirmos entender isso que eles fazem, porque ainda não entenderam, esse ignorantes é nesse sentido, eu sou ignorante porque eu não sei, fica muito mais fácil de eu conviver. Claro, isso não vão entender, ou amanhã editam e colocam. O Alexandre falou que os caras podem fazer, eles não podem fazer isso porque eles não entenderam ainda. Claro que tem que ser punido, claro que tem que responder pela atitude, vai ter a consequência, vai ter a ação que resultou da ação que ele tomou. Claro que sim, tudo isso continua valendo. Mas se nós olharmos para aquele que errou como alguém que ainda não aprendeu que aquilo não é para ser feito, muda completamente o nosso olhar. E muitos vão olhar e vão falar assim, mas ele fez 15 vezes a mesma coisa, falou que não ia mais fazer e continua fazendo. Continua sendo ignorante. Continua não tendo aprendido, não assimilado realmente no espírito a lição. Eu não aprendi a lição. Lembra sempre, isso fica claro para a gente dentro da doutrina, tudo que eu aprendo, tudo que o meu espírito realmente adquire e aprende, eu não desaprendo mais. Então, se eu não desaprendo mais, já é meu. Não tenho mais com o que me preocupar. Agora, o que eu não aprendi, eu vou sempre estar voltando na situação para que aquilo faça parte de uma coisa que eu não cometa mais, que é aquele determinado erro. E aqui, de novo, como nós nos achamos extremamente acima do que faz o erro, normalmente nós olhamos para esse que erra e falamos assim, e nós? Quantos erros que nós cometemos ainda? E alguém vai falar assim, mas não é tão sério quanto matar. Não, mas continua sendo um equívoco, ou não? Quando eu minto para alguém, eu estou cometendo um equívoco ou não? Sim. E eu minto por quê? Se nós olharmos por esse prisma, porque eu ainda não entendi que não precisa da mentira. Porque a mentira vai me trazer algum benefício, ou vai tentar me livrar de algum pepino, alguma coisa que eu arrumei de errado. Mas continua sendo equívoco. E mais, nós temos que lembrar que tem algumas situações, nós estávamos conversando hoje na viagem, estava falando com a Ana, nós percebemos que alguns desses vícios ou hábitos que são equivocados, o da mentira, da maledicência, muitas vezes eles ficam tão arraigados, eles viram parte da minha essência, que eu começo a cometer isso sem pensar. Eu minto nas coisas mais bobas que não me trazem benefício nenhum, ou não trariam prejuízo nenhum, mas isso virou um hábito. Está tão dentro de mim que eu minto. Nossa, você foi almoçar hoje? Não. E você foi. Mas por que você falou que não foi? Tinha alguma coisa errada e tal? Não, menti. Dá mais trabalho. Eu falei que não precisava explicar por que eu fui almoçar. O falar mal dos outros não precisa, né? Porque acho que ninguém fala mal aqui, acho que não tem esse problema. Na Araraquara falaram para mim que não existe esse problema, nós podemos pular.
Mas é um problema que, assim, ninguém tem, né? Falar mal dos outros. Fofoca. Tem, Flávio? Não. Que não tem, né? Você falou para mim que não tem, né? No caderno de oração também não, né? Então, mas prestem atenção para vocês verem. Tem pessoas que fazem isso e você começa a prestar atenção quando convive, que às vezes eu fico na dúvida até se é por mal. Eu acho que virou hábito mesmo. Eu minto porque eu costumei mentir e, mas não vai fazer mal para ninguém. Uma mentira boba. E o falar mal é pior ainda. Eu falo mal porque virou um hábito meu. Não é nem porque eu estou desejando mal do outro, ou porque eu estou fazendo fofoca, virou uma coisa minha. Que são esses vícios que nós temos, mas que, por um certo orgulho, por uma defesa, nós achamos são os que a gente vê na rua. O assassino, o estuprador, aí esses... E normalmente esses vêm acompanhados do espírita. Agora eu descobri uma agora, você viu que tem... Gustavo não está aí, né, agora? Eu descobri uma essa semana, eu falei ontem lá em Bariri, que eu vi numa página, tem espírita praticante e não praticante agora. Tem uma página no Facebook, depois vocês procuram lá, espírita não praticante. Porque eu não sei como é que é esse negócio aí. O que eu vou descobrir, porque se for um negócio bom, eu também já vou para esse lado aí também. Espírita não praticante. Mas é exatamente isso que a gente, às vezes, sem querer faz. Quando eu olho para o outro, e isso é um costume assustador nosso, que aparentemente, e eu brinco, mas eu acho que está melhorando, quando a gente vê uma notícia ruim, trágica, triste, e nós vibramos, no meu modo de ver, às vezes, pior do que o cara que cometeu o crime. Está assistindo televisão, o cara fala assim, estuprou, não sei o que. Desgraça, mas 15 palavrão. Devia colocar em praça pública, passar gilete, jogar álcool. Tomou passe, segunda-feira, 7 horas da manhã na terça-feira, essa notícia dessa, mas pronto, adiantou bastante. Porque nós sempre achamos que o outro merece toda a justiça do mundo. E nós não queremos justiça, nós queremos vingança, né? Todo mundo que vai para a televisão e fala, eu quero justiça, não tem nada de justiça. Eu quero vingança, eu quero matar, eu quero esfolar, eu quero pegar pelo pescoço, quero que ele sofra mais do que ele fez o outro sofrer. Então é nesse sentido que essa frase que transformaram para a gente numa coisa que, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque me crucificaram aqui, a coisa é muito mais abrangente. Ele falou em todos os sentidos. E ainda, por incrível que pareça, extremamente atual, né? Porque se ele aparecer agora, ele vai ter que virar de novo para o pai e falar, lembra aquilo que eu falei para você lá? Continua perdoando porque eles ainda não aprenderam. E capaz de voltar daqui a 1000, sentar aqui e falar assim, lembra o pedido? Refaz de novo, aí dá uma aumentada no prazo, porque eles não entenderam ainda. Entregou assim o seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Esse entregou ao Pai seu Espírito também é uma passagem da crucificação, né? Onde ele simplesmente está se colocando à disposição. Lembra que aí tem todo um problemão, né? Mas Jesus ficou com medo, quis voltar atrás. Não tem nada disso. Estou entregando. Mas lembra que ele sofreu as dores da matéria. Mas entregou. Faz o que é para ser feito. Cumpra. Nos prometendo estar conosco até o final. Essa parte é fantástica também. Que final? Alguém chuta? Nos prometendo estar conosco até o final. Juízo final. Que final que ele vai estar conosco? O que ele prometeu para nós, como teve aqui? Não prometeu que estaria junto?
que nós hoje, dentro da doutrina, temos certeza absoluta, ou já deveríamos ter certeza absoluta? Onde nós vamos chegar? Perfectibilidade? É isso? Qual que é o nosso final? Perfeição. E ele prometeu que vai estar junto. Então, não foi no juízo final que ele vai estar esperando, com a fichinha lá, agora tem data show, colocar todos os pecados lá na lista. Não vai rolar. Mesmo porque não ia caber nos pendrive, né? Nem do céu. A quantidade de pecado que o cara ia ter que passar na lista para tentar dar a penitência. Segundo ali o cara fala, melhor você já vai indo, né? Não vamos ler tudo, não, que vai ficar chato. Porque até o cara de baixo não vai querer. Melhor então ler só um pedacinho da lista e vai. Não, a promessa é essa, gente. Essa é a promessa desse Jesus, que mais do que na hora da gente trazer para perto, de tirar, nós tivemos um problema seríssimo. Uma vez eu falei isso num estudo, não era nem palestra. E eu não sei por que saiu assunto. E aí sou eu, Alexandre. Eu tenho verdadeiro pânico da cruz. Eu tenho vergonha daquele negócio. Eu acho assustador. Por isso que eu falo que eu tenho certeza que eu participei de alguma dessas papagaiadas lá, porque eu acho assustadora a imagem. E assim, e as pessoas cultuam essa tal da cruz com esse Jesus tudo arrebentado, tudo sangrando, tudo... Gente, pelo amor de Deus, isso é para dar vergonha. Não é para ter orgulho. E eu falei isso no estudo, porque as pessoas estavam falando de amuleto, não sei o que, estavam lá. E eu não gosto desse negócio de cruz. Tira Jesus da cruz e está na hora de tirar essa imagem, não sei o que. Tá. Uma pessoa que acompanhava muito o estudo, depois entrou no particular, de uma das pessoas que estudam com a gente, estava lá. Sempre acompanhei o estudo, acho que vocês são super lúcidos. Mas não gostei desse negócio que o Alexandre falou do negócio da cruz lá. Não, porque eu gosto da cruz. Ótimo, gente. Não tem problema nenhum. Tem um monte de gente que usa o crucifixo. A única coisa que eu acho é que nós precisamos entender o porquê que eu estou usando o crucifixo. Se eu acho bonito, legal. É uma joia, é um enfeite, Se eu entendo que a cruz foi uma das coisas que ele precisou passar para que a gente talvez entendesse, até isso eu tenho uma dificuldade de achar que nós precisamos ver sofrer para... Mas vá lá, ainda vai. Agora, continuar idolatrando uma imagem de alguém que foi martirizado por nós e sentir alguma coisa positiva, foi isso que eu falei. Essa pessoa ficou muito brava e não participa mais da página. Vou fazer o quê? Mas depois a pessoa até tentou explicar, não tem nada demais, continua usando, se você gosta. Aliás, eu falei isso no estudo. Não é para usar. O Espiritismo, embora nós não acreditemos, não entendamos o valor, e os Espíritos nos mostram que não tem valor nenhum o amuleto, tem muitas situações, e nós explicamos isso no dia, que nos levam, que facilitam a oração. Tem gente que precisa acender uma vela para fazer oração. Precisa da vela? Não, mas você se sente melhor? Você consegue se concentrar melhor por acendendo? Acende a vela. Eu ponho o retrato do meu ente querido na frente da onde eu faço oração, acendo uma vela, ponho incenso e me sinto. Continua fazendo. Mas isso não vai mudar em absolutamente nada. Pode gostar, pode não gostar. Os espíritos, para quem está estudando isso não muda em nada. Pode mudar você se sentir melhor, você se sentir mais à vontade, você se sentir ligado. Eu acho que quando eu acendo a vela, eu chamo o espírito da pessoa para próximo, sem problema nenhum. Mas não chama. Mas faça. Você se sente bem? Sem problema nenhum. Mesma coisa da cruz. Você se sente bem? Tem um crucifixo em cima da mesa de jantar? Nós temos a Santa Ceia. Teve gente uma vez na transmissão, nós já recebemos crítica de tudo que vocês imaginam. Não pensa que é brincadeira. Não. Tem foto do Kardec e os caras falam, lá no livro dos Espíritos falou que não é para ter imagem, para idolatrar a imagem. Eu falei, gente, eu não estou idolatrando a imagem. Nós ganhamos um quadro de Kardec. Está lá o quadro de Kardec. Ninguém idolatra, ninguém ajoelha, ninguém faz nada. Está lá. É lindo o quadro.
Nós temos aquela a reprodução da imagem de Maria, do Chico, que eu acho linda. Nós temos lá, ninguém ajoelha. Não é para idolatrar, é essa orientação. Nós já tivemos crítica, porque uma vez nós colocamos uma jarra vermelha de água em cima da mesa, no estudo. Nossa! Uma jarra vermelha no centro espírita. O que tem dentro dessa água? Mas a jarra é vermelha e a água não tem cor. Então, não é a matéria. É nesse sentido. Quem é Jesus? Médium de Deus, irmão sideral. Serve Senhor, consolador dos aflitos. Prova em conteste da solicitude do Pai. Aqui, o consolador dos aflitos, nós não precisamos discutir. Prova em conteste da solicitude do Pai, muito menos. Médium de Deus. Outro seminário, Flávio. Jesus era médium? E aí? Agora dá seminário mesmo, é discussão com umas 3h30. Qual a definição de médium? Intermediário entre o plano espiritual e o mundo material. Por que ele fala aqui, isso é uma passagem, na verdade, o Divaldo já falou, teve um monte de gente que já discutiu isso, médium de Deus. Jesus fazia cura? Tinha evidência? Psicografia acho que não, né? Porque não escreveu nada, acho que ele não tinha essa mediunidade, acho que ele não tinha. Quando ele fala médium de Deus, é que a ligação era com o Pai. Eu agia, que é outra grande confusão, né, que nós ouvimos da Igreja Católica, principalmente, algumas outras crenças também, quando eu falo, quando ele, em algumas passagens, eu e o Pai somos um, e isso gera aquele conflito de que não, mas então é um só, são os 3 em 1, 3 em 1 era parede de som. Quando ele fala isso, é que na verdade ele está em sintonia tão grande com o Pai, por isso que ele fala, eu e o Pai somos um, pensamos, vibramos da mesma forma, eu estou em sintonia com ele. E esse médium de Deus, que o Carlinhos põe na letra da música, é nesse sentido, é essa ligação direta com o Pai, por isso que ele fala em médium de Deus. Quem é Jesus? Dissipador das trevas em mim. Todo perdão, renovação e livre-arbítrio. A luz do mundo acesa em meu coração. Todo perdão, renovação, tranquilo. Nós temos certeza absoluta. O livre-arbítrio vai ser sempre aquela discussão eterna, de que tem alguns que odeiam o livre-arbítrio, tem outros que amam. Nós temos uma menina que estuda com a gente que tem pavor do livre-arbítrio. Fala, não devia ter esse negócio de livre-arbítrio, porque aí eu tenho que responder por tudo que eu faço. Ah, claro, que beleza, descobriu isso agora. Mas é verdade, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, não teria que ficar se preocupando, né? Se tivesse tudo resolvido, pronto e acabado, nós não precisaríamos fazer nada. Nós não teríamos que justificar nenhuma das nossas atitudes. Dissipador das trevas em mim, a luz do mundo acesa em meu coração. Essa última parte da música, para a gente encerrar, isso já faz parte de nós de verdade. Eu consigo enxergar esse Jesus como a luz que norteia o meu caminho? De verdade, de fato. Ah, mas eu não consigo. Não estamos discutindo o quanto eu consigo fazer do que ele me orientou. Mas eu estou tentando fazer e seguir o que ele veio como guia e modelo mostrar. Se eu tiver, essa frase faz todo sentido e com certeza absoluta nós podemos repetir isso. Se eu tiver nesse caminho, está tranquilo. Essa história de treva vai sossegado, sem medo de ser feliz. Se ele for essa luz que norteia. Vou deixar um vídeo para encerrar. O Fábio, acho que já viu, algumas pessoas já viram,
Isso é de um seminário. O Edgar já veio aqui? Edgar Miguel? O Tato já. Bom, o Tato veio, ele faz palestra de 1h30, eu posso ir até as 15 para as 11, né? O Edgar e o Tato têm um formato, vale a pena, inclusive, o dia que vocês conseguirem fazer, é um formato no seminário, que eles têm 50 perguntas da vida, do dia a dia, da vida cotidiana, com uma visão espírita. E durante o seminário eles sorteiam e falam sobre o tema. Sábado passado nós tivemos em Pederneiras, caíram 4 temas tranquilos: extraterrestre, fé, eu não vou lembrar, são 4 buchas. 4 horas para fazer 4 perguntas. Então, e esse daqui foi um dos primeiros que eles fizeram, e eles fizeram lá no Verdade de Luz. E um dos primeiros que eles fizeram, eles deram a sorte, ou o azar, de cair a pergunta número 33. Se alguém acertar qual era a pergunta, também ganha uma coca do Flávio. Quem é Jesus? Fácil, né? Rapidinho para falar. E os dois tentaram falar sobre o assunto, discutiram um pouquinho, e o Edgar falou o que vocês vão ouvir. Nós estávamos umas 250, 230 pessoas, umas 231 ou 251 choraram. Não, e aquilo que eu sempre falo, eu sempre converso isso com o Flávio, e não pelo apelo dramático, não por se tocar, não foi um poema declamado, não foi uma coisa decorada, mas muito pelo que realmente quem estava ali, e tomara que vocês também sintam isso, em relação ao que o Edgar conseguiu, inclusive para ele, demonstrar em relação a sentimento do que é esse Jesus, que eu falei um pouquinho. O que eu falo para todo mundo quando eu assisto esse vídeo é que essa palestra inteira de Jesus, se a gente conseguir entender ou sentir alguma coisa muito parecida com o que o Edgar sentiu, nós já conseguimos, e a palestra não serviu para nada. E essa última frase dele, o último finzinho desse vídeo dele, já com certeza vai nos dar uma tranquilidade, uma certeza muito grande de quem é Jesus. As informações dos Espíritos nos dizem que Jesus é o governador da Terra. Claro. Mas nós podemos enxergá-lo de muitas formas, e cada um vai também escolher. Um dos tipos de relacionamento que eu entendo que exista é também com esse tal de Jesus, né? Como é que a gente se relaciona com ele? Ele que foi designado pelo Pai como irmão mais velho para ser guia e mestre de todos nós, cuida de nós. Ele que preparou esse ambiente absolutamente especial chamado Terra, para que nós tivéssemos as ideais condições de crescimento. Para muitos de nós, ele não é ninguém. Ele não é importante. E isso não abala o imenso amor que ele tem por nós. Às vezes eu me pego pensando e espantado em pensar que existe alguém nesse mundo que cuida de nós há milhões de anos, já sabendo do que necessitaríamos milhões de anos antes da Terra sequer existir, preparando este ninho, esta casa, este lar, para que cada um de nós fosse feliz, dentro do possível, aqui. Faz um trabalho absolutamente impossível da gente imaginar como é, mas que tem por nós um amor que ele expressou quando ele esteve aqui fisicamente, aceitando os nossos desesperos ali no meio da multidão, onde estávamos quase que exclusivamente preocupados com a dor do braço, da perna, do olho, da lepra. E ele, sem nunca reclamar, incansavelmente,
sem dormir e comer muitas vezes, durante muitas horas. Para a maioria de nós curou as nossas feridas, e certamente devia pensar, às vezes eu pondero, te encontrarei mais para frente, daqui a alguns milênios, quando você entender alguma coisa do meu amor. Então eu acho que é muito fortalecedor para todos nós, que somos ainda tão pequeninos no entendimento, a gente ter absoluta convicção, porque acreditar é muito pouco, de que alguém cuida de nós tanto assim. Como isso é confortador. Cuida de nós de uma forma inimaginável. Na maioria das vezes, sem que eu perceba que foi cuidado. Sentir-se amado assim facilita enormemente que a gente resolva um tremendo problema chamado eu preciso me amar. Porque alguém me ama assim, sabendo de tudo que sou, de tudo que não sei, de todas as bobagens que faço. Então, ponderar que Jesus é governador da terra me diz bem pouco. Não me toca. Atende a minha razão, porque evidentemente concordo e faz todo sentido, mas ponderar sobre o amor desse governador, que eu prefiro chamar de irmão mais velho, cuida. E que prometeu para todos nós que ninguém ficaria para trás, que ninguém seria esquecido. Nós não podemos ser insensíveis a isso. Desculpem. Gente, se não aproveitar nada da palestra, guarde esses últimos 30 segundos, que é a mensagem que fica para a gente. Ele está o tempo todo, e o tempo todo com a mão estendida. Negócio duro. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Alexandre, agradecemos a sua disponibilidade, o seu carinho que você tem por nós. E é muito sensacional. Muito obrigado. E a vocês também. Muito obrigado. Agora vamos ao sorteio. 31. Boa leitura. 11. Você tá nervoso? 11. Armado, hein? Ih, armado. Foi combinado, hein? Mais um? 2. 2. 2 ou 2? Quem que é o 2? Alexandre, não. Sou eu, cheguei primeiro. Agora vamos nesse final. Estou pensando que sou eu nesse